O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Hoje eu estou tendo a honra aqui de ter no podcast da mineração um dos meus mestres aqui lá da Universidade Federal de Campina Grande, o professor Bonates, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, uma honra para mim. Bom dia, Johnny. É um prazer enorme poder falar com você e rever, porque hoje, quando eu olho para você, vejo você de cabelo branco, mas eu lhe vi bem novinho, sem cabelo branco. Eu é que tinha o cabelo branco, hoje você tem mais do que eu. Mas estamos aqui à sua disposição e para tentar mostrar a população mineral ou a população da mineração, a importância dela no cenário econômico de qualquer nação do mundo. Exatamente. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, uma empresa de engenharia que trabalha desde a coleta de pré-requisitos até a projeto final. Acesse o site atobin.com. Também a empresa ígnea, geologia e meio ambiente. Então, acesse aí o site igneabr.com.br, saiba mais, porque já tem aqui 10 anos na área, né? E também a minha empresa de consultoria, a Minumine Innovations. Acesse aí o site, mande um e-mail para johnny.lima@gmail.com, que eu faço consultoria em planejamento de lavra, modelamento geológico e muito mais. O assunto desse podcast, pessoal, é um assunto especial. Nós já falamos aqui sobre programação determinística, processo estocástico, e hoje eu vou falar com um dos mestres no assunto, né, que foi meu professor nesse assunto, de pesquisa operacional e programação linear, professor Bonates, né, que possui graduação na Escola de Minas de Ouro Preto, tá? Possui mestrado e doutorado pela McGill University no Canadá e professor titulado na Universidade Federal da Paraíba, possui experiência nas áreas de engenharia de Minas, atuando principalmente nos temas de mineração, programação dinâmica, otimização e planejamento. E deixar registrado aqui, professor, que a disciplina do senhor mudou muito a minha formação, me tornei especialista na área, trabalhando com o sistema de despacho. Então, tudo que o senhor me ensinou, eu utilizei muito na minha vida profissional, então deixar registrado aí minha eterna gratidão aí pelo senhor, professor Bazantes também, que foram meus professores nessas disciplinas. E, professor, vamos explicar para nossos ouvintes, né? O que é pesquisa operacional e pesquisa linear e como essas áreas se relacionam com a indústria da mineração atualmente? Bom, na verdade, Johnny, é o seguinte, pesquisa operacional é uma ferramenta que foi desenvolvida muito recentemente, logo durante a Segunda Guerra Mundial, e ela abrange, não pesquisa linear, ela abrange uma série de ferramentas capazes de nos orientar na melhor tomada de decisão ou, como dizia o professor, meu professor lá no Canadá, ela dá a você a possibilidade de melhorar cada vez mais a sua atividade. Eu costumo dizer que a pesquisa operacional resolve qualquer coisa na nossa vida. Claro que depois de 40 anos mais de 40 anos de formado, eu não posso nem dizer exatamente aqui, mas 40 anos que eu sou mestre e doutor lá no Canadá, hoje eu posso dizer tranquilamente o que é que eu gostaria de aprender para poder vencer na vida. E aí eu costumo dizer, essencialmente, três disciplinas que eu gostaria de aprender para poder resolver a minha vida. Bom, claro que a primeira era a pesquisa operacional, para que eu pudesse tomar decisões apropriadas para a minha operação. Depois eu queria aprender uma língua, e obviamente que a língua que eu
gostaria de aprender era inglês, que eu gostaria de aprender, não. Eu falo inglês até porque vivi 5 anos no Canadá, né? Depois dei aula na Colorado School of Mines, dei aula na Luleå University, na Suécia, e, finalmente, a terceira disciplina que mais me chamou a atenção e que poderia ajudar muito na pesquisa operacional seria a computação. Além dessas aí, eu costumo agora adicionar mais uma, que era engenharia econômica, porque a gente não sabe exatamente, quando vai tomar uma decisão, qual é o custo daquela decisão, sob o ponto de vista da melhoria dela. Então, eu queria também, hoje, eu introduzo mais uma disciplina que seria engenharia econômica, para que eu pudesse decidir da melhor forma possível. Agora, a pesquisa operacional, ela surgiu basicamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele se viu preocupado com a quantidade. Naquele tempo, Johnny, a maior força aérea que existia naquela época era a inglesa, chamada RAF, Royal Air Force. E naquela guerra com a Alemanha, eles despachavam um monte de avião para atacar uma mesma cidade e só voltava 2 ou 3 aviões. E aí foi quando Churchill ficou preocupado com isso aí, porque ia acabar a esquadrilha deles, e eles contrataram um pesquisador, um matemático, não é nem era um pesquisador, mas era um matemático, essencialmente, chamado George Dantzig. Era um francês que foi para a Inglaterra e convocou uma série de pesquisadores do mundo inteiro, inclusive tinha brasileiro no meio, e que esses camaradas rapidamente desenvolveram uma forma de alocação dinâmica de equipamentos, de tal forma que melhorasse a atuação da esquadrilha. Ou seja, em vez de mandar 10 aviões para atacar uma cidade só, eles mandavam 2 para cada cidade e a efetividade do ataque era muito maior do que eles faziam antigamente. E daí foi que surgiu, primeiramente, o que se chamou de programação linear. Programação linear. Então, ela é uma parte da pesquisa operacional. Na verdade, a pesquisa operacional divide-se em três etapas. A primeira etapa é quando ela é determinística, ou seja, ao entrar um dado, vai sair um dado como solução. Pronto. Isso eu estou falando do ponto de vista matemático, né? Porque a programação, a pesquisa operacional trabalha essencialmente com matemática, né? Bom, a segunda seria a programação ou o processo estocástico, que aí esse entra como solução, entra no computador uma distribuição de probabilidade e sai como resultado do computador uma distribuição de probabilidade. Então, você precisa ter o discernimento para tomar aquela decisão em função de uma distribuição de probabilidade, seja ela normal, log normal, a distribuição que for. Só que, nesse caso, vamos pegar um exemplo bem simples, uma distribuição normal, que é caracterizada pela média e pelo desvio padrão. Então, você calcula o coeficiente de variância, você toma precisamente a melhor decisão. E, finalmente, o terceiro tipo de problema que pode surgir dentro da pesquisa operacional é exatamente a híbrida, onde eu uso, e a mineração faz muito uso dessa etapa do processo híbrido, onde ela faz uso, ela tem um pedaço que é determinístico e tem outro pedaço que é estocástico. Então, do ponto de vista operacional, a melhor alternativa seria você usar o híbrido.
os processos híbridos que, bom, você... o determinístico, você quando fala... cadê aqui o nome? Pesquisa linear. Não é pesquisa linear, é programação linear. Essa aí é determinística. Ou seja, você vai entrar um número dentro do seu processo e vai ter como resposta um número. Bom, ela funciona? Bom, claro que funciona, né? Tanto é que funcionou durante a Segunda Guerra Mundial. Mas à medida que os anos foram se passando, aquilo foi se desenvolvendo de tal forma que ela ficou atrasada. E aí surgiram novas técnicas, por exemplo, a programação não linear, muito interessante, porque ela pode ter mais de um objetivo para ser satisfeito. A programação quadrática tem uma série de programações que e muito auxiliam um engenheiro ou um tomador de decisão a tomar a melhor decisão. Do ponto de vista estocástico, aí é mais complexo, porque nem todo mundo tem, primeiro, conhecimento sobre as várias distribuições que possam apresentar aquele determinado sistema, mas é por isso que eu falei a você no começo, isso aqui é matemática, e é matemática pura. Eu estou utilizando um pedaço da matemática dentro da mineração. E olha só, que a mineração nunca se acanhou de tomar emprestada de outras ciências algo que fosse diretamente aplicado a ela. Então, na verdade, a pesquisa operacional só entrou na mineração propriamente dito, mais ou menos no final dos anos 50, quando eles utilizavam programação linear na decisão, na tomada de decisão para perfuração de poços de petróleo. E, do ponto de vista... Bom, hoje o petróleo é uma ciência nova, tá? Porque ela pertencia à engenharia de Minas. Hoje você já tem a engenharia de petróleo. Então, ela não tem mais nada a ver conosco. O que eles fazem, essencialmente, era controle e monitoramento. A gente vai muito além disso aí. Além do controle e monitoramento, a gente vai ainda para a tomada de decisão, que essa é que é importante no nosso ponto de vista. Bom, com relação à aplicação da pesquisa operacional na mineração, eu disse a você que apareceu no final dos anos 50, mas era dedicado exclusivamente para a engenharia de petróleo, mas na mineração propriamente dito começou principalmente no setor de perfuração e desmonte, já no final da década de 70. Olha só. No final da década de 70, onde eu me lembro bem, quando eu cheguei no Canadá, em 1984, eu vi uma demonstração, aquilo foi a coisa mais interessante, Johnny, que eu achei. O camarada fez um plano de fogo e tinha a bancada lá no computador e ele apertava uma tecla lá e começava a tirar pela linha de furação, né? Aí saía a primeira fatia, aí fazia aquela pilha, saía a segunda. Aquilo ali nada mais é do que um processo estocástico. Você entra com os dados do furo, né, do carregamento do furo, do carregamento e em alguma tecla dessa aqui você dá o fogo e você vê o volume de material saindo da pilha, da face e caindo numa pilha. Aquilo ali me fascinou de tal maneira que eu digo, rapaz, como é que o cara faz um negócio desse? Bom, eu
como aquilo ali já existia e tinha um monte de gente trabalhando naquilo ali, eu digo, bom, não adianta eu ir me meter nesse negócio. Foi aí que meu orientador me propôs trabalhar com equipamento de transporte. Ou seja, carregamento e despejo e transporte. Uhum. E foi aí que eu comecei a estudar aquilo ali, já em 84. Em 82, um pessoal da University of Utah, University of Utah, eram dois camaradas, Tu, era um chinês, e Ruka, era um sueco, sei lá, que era professor lá, e esses caras tentaram utilizar a pesquisa operacional para colocar dentro do sistema de transporte e manuseio de material. Quando foi em 84 que eu comecei, fiz um pouco mais do que eles. Ou seja, eu testei diferentes alternativas para o sistema de transporte e manuseio. Então, tudo isso, obviamente, utilizando a pesquisa operacional. Agora, hoje, do ponto de vista operacional, a gente tem algumas coisas a chamar atenção. Por exemplo, um dos grandes desafios da mineração atual é a utilização de intensa mecanização. Ora, tem muito equipamento dentro do pit, tem muito equipamento dentro das minas subterrâneas, e eu preciso ter o controle disso aí. Ora, antigamente, esse controle era feito na mão, né? Subterrânea eu não via. A céu aberto eu via um pedaço. Mas eu não tinha como controlar isso. A cabeça do ser humano não é capaz de fazer isso. Então, a pesquisa operacional entrou justamente para isso aí. Outro ponto que me chamou a atenção naquela época era a utilização de equipamentos de grande porte. Era uma coisa interessante, porque quando eu saí do Brasil, o pessoal estava trabalhando na mina, hoje não tem mais essa mina, era a mina da Cauê, que era da Vale, lá em Itabira, e a preocupação das pessoas naquela época era aumentar a produção. Ora, o que é que os caras faziam? Simplesmente aumentava a capacidade dos equipamentos. Mas essa não era a solução natural. Ou colocar mais equipamentos também, né? Exatamente. Essa primeira ideia, coloca mais equipamentos. Exatamente. Vamos colocar mais equipamento para dar vazão à produção. Porque, veja só, a demanda por bens minerais cresce anualmente. À medida que a população cresce, a necessidade de maior produção mineral. Então, eu lembro de um amigo meu, e aí eu tenho até, inclusive, esse trabalho dele, ele dizendo que trocou a caçamba de um caminhão por uma caçamba maior. Ora, essa não é a solução que a pesquisa operacional devia dar. A solução dada pela pesquisa operacional era aumentar a produtividade. E não a... Bom, aumentando a produtividade, obviamente que a produção cresce também, né? Porque a produtividade é a produção em relação a alguma coisa. Então, em relação a homem, em relação à máquina, em relação ao tempo. Então, esse era o segundo problema que a gente enfocava. Depois veio, na mineração atual, o uso de equipamento, o uso de equipamentos, de caminhões explosivos do tipo blend. Ora, antigamente, os camaradas usavam explosivo encartuchado, né? Você sabe, você ainda trabalhou com explosivo encartuchado. Hoje, raramente você vê o explosivo encartuchado em mina céu aberto. Você vai ver encartuchado para mina subterrânea. Então, isso aí é outro problema que a pesquisa operacional resolveu. Bom,
Depois tem o gerenciamento online. Isso é tudo da mineração atual, tá? O gerenciamento online é o seguinte: é a tomada de decisão, Johnny, em tempo real. O que é que seria isso aí? Por exemplo, quando eu aloco uma determinada máquina para fazer um dado serviço e no meio do caminho a máquina quebra, eu preciso prever que essa máquina está sujeita a quebrar. E ao estar sujeita a quebrar, eu tenho que ter alguma solução para substituir aquela máquina. Então, esse gerenciamento online é algo que a pesquisa operacional nos facilitou a vida. Finalmente, o último era pouca mão de obra. Hoje, o que a gente está preocupado é ter pouca gente para atrapalhar menos, Johnny. Poucas pessoas para atrapalhar menos do ponto de vista da operação, não do ponto de vista da tomada de decisão. Porque se você chegar hoje na Vale do Rio Doce, lá tanto no Sossego, como na N4E, como na SW11, então, eles têm uma sala, e eu acho que você se lembra, quando eu chamava a atenção disso aí, tem uma sala que os alunos, as pessoas, quando vê aquela sala, eles ficam logo, dizem, rapaz, que negócio complicado, danado, cheio de computador, cheio de gente ali. Bom, mas ele tá aquele monte de gente está ali dentro de uma sala, não está lá dentro do pit andando num carro, andando num trator, ou numa carregadeira. Não, ele está lá dentro daquela sala tomando decisão. Bom, aí você diz, bom, como é que é essa decisão? A decisão é comunicada online. Você está no seu celular hoje, você vê lá, online, ou seja, o camarada está ligado com você. Eu, naquela época, eu já me preocupava exatamente com essa conversa que existia, que deveria existir entre o operador e o capataz, o gerente da mina. Ele precisava conversar com as pessoas. Quem não podia conversar era operador com operador, mas o gerente da mina com o operador, esse era obrigado a conversar. Então, basicamente, a gente tem diversas ferramentas que são determinísticas, estocásticas e híbridas, onde cada uma pode resolver um dado problema. Não, realmente é muito importante também, né? Passou aí muito bem por essa questão das áreas, esse breve histórico, né? Como teve. E, professor, em termos dessas disciplinas dentro das escolas de Minas aí no Brasil afora, como é que o senhor trouxe isso para o Brasil e como é que o senhor acompanhou esse desenvolvimento? Né? Como é que o senhor traz esse histórico para a gente? Quando foi em 1986, eu vim ao Brasil convocado pelo Ministério da Educação. Eu saí daqui do Brasil sem saber o que eu queria fazer. Eu queria estudar, melhorar meus conhecimentos. Pronto. Em que eu não sabia. E aí, quando fiz a primeira vez, quando terminei meu mestrado em 1986, o Ministério da Educação me chamou e eu vim ao Brasil e fiz um relatório para eles, mostrando a necessidade da introdução desta ferramenta, pesquisa operacional, no ensino de mineração. Eu não disse nem no ensino de engenharia, porque aqui a pesquisa operacional já existia na matemática. O que eu queria era colocar aquilo dentro da mineração. Eu tenho um conhecido que trabalhava no Rio de Janeiro, na UFRJ, chamado Nelson Maculan. Esse camarada também estudou na Escola de Minas, não era meu contemporâneo, porque ele é bem mais velho do que eu,
mas ele foi a primeira pessoa a escrever 2 livros de pesquisa operacional, não aplicada à mineração, de pesquisa operacional, tá? Pode ser que algum exemplo ele tenha dado de mineração, não me lembro, mas não precisava ser exemplo de mineração. Então, eu fiz, em 1986, a primeira sugestão para introduzir a disciplina pesquisa operacional no ensino da mineração. E, além dela, no meu relatório, que eu entreguei ao MEC, eu sugeri que a primeira disciplina que um estudante de engenharia devia fazer era engenharia econômica. Por que engenharia econômica? Você me pergunta. Porque desde que você entra na universidade, você vai encarar diversas atividades relacionadas com dinheiro. Você vai comprar uma máquina de calcular, você vai comprar, sei lá, qualquer instrumento ali, e o camarada diz, bom, custa quanto? Custa X. Bom, mas você pode pagar de 10 vezes. Bom, você não sabe quanto é que o camarada está ganhando e quanto é que você vai gastar. Então, essa foi outra curiosidade que me deixou bastante preocupado. Eu digo, bom, pesquisa operacional vai lá para o final, mas engenharia econômica é a primeira disciplina que um engenheiro devia fazer. Aí você diz, mas onde é que você viu isso aí? Bom, eu vi estudando no Canadá. Quando a conversa que eu tive com o meu orientador, a primeira disciplina que ele mandou, bom, já era pós-graduação, tá? Mas, obviamente, que eu fiz essa disciplina lá na graduação. Então, a primeira disciplina que o estudante de engenharia faz na América do Norte é engenharia econômica. E isso aí... Interessante, né? Resolve... Só vê no final do curso. Exatamente. Isso resolve a vida da gente muito. Resolve muito bem. Porque só o fato de você aprender a fazer aquela conta, valor futuro, valor atual, relação custo-benefício, isso é extremamente importante na nossa vida. Você, como operador de mina, você sabe que você passou por isso. Bom, mas a pesquisa operacional, a partir de 86, entrou dentro do currículo dos cursos de engenharia de minas e está aí até hoje. Bom, o professor Basante foi outro que também se interessou, mas se interessou, ele não sabia o que era isso, se interessou depois que eu cheguei, né? Eu cheguei em 89, e aí aquilo ali foi dentro da Universidade Federal de Campina Grande, e aquilo ali foi se difundindo de tal forma que hoje tem um monte de escola de engenharia de minas aí no Brasil afora. Bom, todas elas, para poder sobreviver, tem que ter essa disciplina no currículo delas. Não, realmente, você falou muito bem, e isso é uma visão, você já conversava com a gente ia ver do início, né, a gente vê no final, mas o senhor já até falou um pouco, professor, como essa parte da PO e PL, né, mas, assim, no caso da pesquisa linear mesmo, né, como é que ela pode pesquisa, ajudar? É programação linear, Júnior. Perfeito, programação linear, perdão. Pode ajudar muito, assim, nessas tomadas de decisão de um ambiente de mineração? Bom, na verdade, a aplicação da programação linear hoje é muito reduzida, porque ela simplesmente dá como resultado um número. Se por acaso tiver alguma diferença na operação, você tem que voltar atrás, né? Então, exatamente. Poucas pessoas hoje usam programação linear nisso aí. A programação linear é o seguinte: vamos ter uma ideia de uma máquina, um computador. Então,
A primeira coisa que você aprendeu dentro da universidade, estudando computação, foi o professor ensinando a você a programar uma equação do segundo grau. AX2 mais BX mais C igual a Z. Bom, o que é que você fazia com isso aí? Bom, aparecia duas raízes aí. Mas às vezes uma raiz era 0, bom, então só tinha uma. Então você entrava com um número no computador, ele fazia a conta lá no programa e saía como resultado um número. Mas isso é muito pouco, Johnny. Isso é muito pouco. Tanto é que logo depois da programação linear surgiu vários outros tipos de programação. Eu vou citar para você aqui, que eu anotei, o determinístico. Tem programação não linear, programação linear, os métodos clássicos, métodos de procura, programação inteira, fluxo de rede, programação objetiva, transporte e alocação. Bom, isso é o seguinte, tudo isso eu posso usar com programação linear. Mas o resultado não será satisfatório, como, por exemplo, se eu simulasse. Essa é a questão. Se você pegar o planejamento, vamos pegar um planejamento de uma mina, como exemplo. Você vai fazer o planejamento de tal forma que você vai estipular quanto cada frente de lavra tem que dar de produção para atingir um determinado valor. Ou seja, cada frente vai dar X1 de produção, X2 de produção, com teor T1, T2, para que, antes do britador, eu faça a mistura necessária para entrar dentro da usina. Pronto. Por aí, tudo bem. Dá para resolver com a programação linear, tá? Só que, na hora que você vai atender esta produção, que para atender essa produção você vai ter que utilizar equipamentos de transporte, aí você começa a criar problema. Porque o equipamento de transporte, ele varia não apenas o equipamento em si, mas a pessoa que está operando. Você dirigir um carro é diferente de eu dirigir. É diferente de cada um de nós, tá? Atua de forma diferente. Então, aquilo que eu costumo dizer, cada mina é única. Não tem uma mina parecida com a outra. É o mesmo bem mineral? Mas ela é diferente. Então, no planejamento, inicialmente, você utilizando a programação linear resolve o problema. A partir do momento que você vai atender essa produção, aí ela já não resolve mais. Aí você tem que usar outra ferramenta de pesquisa operacional, que eu sugiro que seja a simulação, como, por exemplo, o sistema mais sofisticado que existe no mundo hoje, chamado Dispatch. Ele não apenas dá a solução do problema, como ele controla a operação e monitora. Ou seja, ele sabe quanto está gastando de pneu, de combustível, do que você quiser. Do que você quiser. Eu vi esse sistema ser implantado na mina IOC. Eu costumo chamar IOC, Iron Ore Company of Canada, Companhia de Minério de Ferro do Canadá. Bom, esse sistema foi desenvolvido por um sujeito que eu tive o prazer de conhecê-lo, chamado James White, no Arizona. Esse camarada tinha sido aluno do professor Yang Kim, era um coreano que dava aula
lá na Universidade do Arizona. Esse camarada fez esse sistema, e quando eu voltei em 89, ele lançou o sistema em 87. Quando eu voltei em 89, já tinha 8 minas no mundo usando esse sistema, Dispatch. Entre elas, a IOC, a mina de Bougainville, na Papua Nova Guiné, e mais 6. Claro que naquele tempo, o controle que fazia, ele fazia através de sensores. E dentro de uma mina, a utilização de sensores é extremamente perigosa, porque a mina está sujeita às intempéries da natureza, à detonação, a uma série de problemas ali. E esses sensores, eles se avariavam muito facilmente. Então, hoje em dia, o sistema Dispatch de White, ele usa agora satélite. Então não tem mais problema, né? Agora, ele é muito mais sofisticado do que aquele que eu vi ele implantar em 1987 na IOC, onde ele tomava a decisão de carregamento dos caminhões e despejar em qual britador, e fazia tudo aquilo que necessitava. E ele fazia a mistura, tá? O blending, né? Ele fazia a mistura com a quantidade. Para aquela máquina, vão precisar 50 carregamentos, para aquela outra máquina vai precisar 70, daquela outra máquina vai precisar 80, de tal forma que quando ele despejasse na pilha, a pilha já tinha o teor... Qualidade, né? De teor. O teor desejado para entrar na usina. Bom, mas isso foi um desenvolvimento assim muito rápido, tá? Muito rápido mesmo, porque quando eu voltei para o Brasil em 89, ele conseguiu vender, ele queria que eu implantasse esse sistema dele na N4E, lá em Carajás. No Pará, na Vale... Como é? Em Carajás. Carajás. A idade vai chegando e o camarada vai esquecendo, viu? Que é isso. Aí ele ligou para mim, eu fui lá com ele, lá em Carajás, e ele queria que eu fizesse a implantação desse sistema que eles tinham vendido para a mina de Carajás por, se não me falha a memória, foi $1,5 milhão. Nossa. Me lembro bem que em 87, quando ele vendeu para a IOC, foi $2,5 milhões. Em 89, 90, ou 91, não me lembro exatamente a data, ele já vendeu o sistema, que estava muito mais sofisticado do que a da IOC, para a Vale por $1,5 milhão. Bom, aí você já ficou impressionado aí, disse, nossa, mãe, mas um sistema desse, em 2 anos, ele se paga. Ele se paga e é muito fácil de eu mostrar a você como é que ele se paga. Esse sistema dele, ele consegue aumentar a produtividade entre 8% e 12%. Vamos pegar a média aí de 10%. Se cada caminhão de 240 toneladas, eu colocasse 10% a mais, a cada 10 viagens eu tinha um novo caminhão. Tá? Mas não é um novo caminhão. Eu não ia colocar outro equipamento dentro da operação, não. Era um carregamento, né? Era, exatamente. Aí o que é que ocorre? Então, a cada 10 viagens, eu tinha uma a mais. Bom, sei lá quantas viagens dá um negócio desse. A mina de Barranquilla, na Colômbia, de carvão, opera 120 caminhões todo dia. Carajás, a N4E, operava, acho que, 80 caminhões por dia. Então,
Isso se paga facilmente em menos de 2 anos. E olha, aí você fica preocupado, diz, olha, um negócio desse por $1,5 milhão, aí você diz, e você tem condições de mexer no sistema? Aí é que vem o pulo do gato, viu, Johnny? Ninguém mexe no sistema. Só ele. O escritório dele é em Tucson, no Arizona, onde ele tem controle sobre todos os sistemas que estão implantados no mundo inteiro. Ele tem um computador VAX, tá? E aí aconteceu algum problema na África do Sul. Aí o cara mete um telefone, uma chamada para ele, tá acontecendo isso assim, assim, assado no meu sistema. Ele, espera aí que eu vou ajeitar. Ele vai lá, entra. Qual o sistema da empresa lá da África do Sul? Essa aqui. Pá, ele vê o que é que está acontecendo. Ou seja, ninguém tem o código-fonte. Só ele. Só ele. Quer consertar, deu problema, a gente resolve rapidinho. É só uma ligação. Então, e esse cara, obviamente, né? Ele é um pouco rico, né? Porque... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele não é o fato dele vender o sistema em si. É que ele tem todo mundo na mão, cara. Aquilo ali, todo mundo paga todo mês para ele. Para você ter a garantia que o sistema tá funcionando. Agora, o sistema é extremamente sofisticado. Extremamente sofisticado. O que você imaginar, o camarada faz. Não é o camarada, não, né? É o computador que vai fazer. Agora, para operar o computador, tem que ter alguém na frente dele. Então, eu costumo dizer que a tecnologia não vai tirar emprego de ninguém. Vai fazer com que você tome decisões mais rápidas e precisas. Pronto. Falou muito bem, professor. E quem está assistindo o nosso podcast, né, pode estar se interessando ainda mais conhecer sobre a área, né? Que habilidades e conhecimentos são necessários para profissionais de mineração que desejam especializar em pesquisa operacional e programação linear? Bom, matemática, né? Matemática para resolver os problemas determinísticos e estatística para resolver os problemas estocásticos. Sabendo dessas duas ciências, aí é ciência, né? A pesquisa operacional é uma ferramenta que faz uso de várias ciências. Você vai ver pesquisa operacional, a medicina, a engenharia, as ciências humanas, esses camaradas que fazem... Bom, você usa pesquisa operacional hoje para tudo. Para tudo. Então, quer aprender pesquisa operacional? E é um negócio meio complicado, né? Por isso que é uma tempo. Quando eu falei que Dantzig foi lá para a Inglaterra fazer o sistema dele, e que ele chamou de alocação alocação dinâmica de equipamentos entre atividades competitivas. Ora, aquilo ali tinha um monte de matemático, tá? Um monte de matemático trabalhando com ele. De tal forma que fez com que a RAF, a Royal Air Force, ela não se acabasse, né? Ou seja, se tivesse continuado daquela forma, ia acabar todos os aviões da Inglaterra. Então, basicamente, matemática e estatística. Realmente, duas áreas que a gente tem que especializar sempre, né? Verdade. Sempre estou fazendo curso nessas áreas, sempre estou estudando, e trabalho com sistema de despacho aí desde quando eu fui estagiário até hoje mexo com isso, então realmente tem que estar muito antenado com isso, né? E no caso o senhor falou de habilidades, professor, e de leituras, né? Leituras que o senhor recomenda. Bom, veja só,
isso é uma ferramenta muito nova. Então, aqui no Brasil, você teria... Bom, muito simples, tá? Esses livros do professor Nelson Maculan, que é da UFRJ, mas a Bíblia da pesquisa operacional chama-se Introduction to Operation Research, Introdução à Pesquisa Operacional, de dois americanos, Hillier e Lieberman. Esse livro já está traduzido para o português. Lá em São Paulo você encontra ele facilmente. Introdução à Pesquisa Operacional. Bom, claro que Johnny, ninguém aprende pesquisa operacional sozinho, tá? Não tem perigo. Não tem perigo. Certeza, certeza. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu fui para o Canadá para fazer meu doutorado. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca tinha ouvido falar nisso. Mas aquilo foi tão fascinante para mim que eu digo, sabe de uma coisa? Aí fiz 3 vezes essa disciplina. Fiz no departamento de engenharia de Minas, fiz no departamento de economia, fiz no departamento de administração. E aí você disse, para que isso tudo, professor? Eu digo, porque eu não aprendia, cara. Porque eu não aprendia. Simplesmente isso. Aí, um ano antes de eu voltar, em 88, ofereceram essa disciplina no departamento de engenharia mecânica. Eu digo, bom, eu vou fazer pela última vez. Aí fui. O camarada, daqueles camaradas que você fica fascinado com eles, tá? O cara não falava... Bom, se eu falar de teoria de pesquisa operacional aqui, vai endoidecer todo mundo, né? Vai ficar todo mundo maluco aqui sem saber o que está falando. Exato. Então, o que é que ele fazia? Ele colocava um problema e ia resolver o problema. Você deve estar lembrado que era assim que eu fazia. Eu colocava um problema e ia resolver o problema. E mais do que isso, você tem software para resolver toda e qualquer ferramenta de pesquisa operacional. Mas eu fazia vocês fazerem na mão. O algoritmo simplex, tá lembrado? Com certeza. Você fazia na mão. Então, aquilo ali fazia com que sua cabeça pensasse mais. Olha, você como engenheiro hoje, você sabe muito bem que muito pouca coisa que você viu na universidade, você aplicou na sua vida profissional. Mas para você ser engenheiro, você precisa estar dentro da universidade. Então, o que é que a universidade vai fazer? Essencialmente, a universidade vai fazer você aprender a pensar. Exato. A função da universidade é lhe ensinar a pensar. Bom, depois que você... Aí você diz, bom, integral. Onde diabo eu apliquei integral? Bom, certamente você não aplicou em nada que você fez na sua vida. Mas você aprendeu a integrar. X, dx, pronto. Bom, você aprendeu. Mas aquilo fez com que a sua cabeça pensasse mais. O que a universidade está aí é justamente para ensinar as pessoas a pensar. Um pensamento crítico, onde a gente não está ali apenas para dar nota para você, para passar todo... Não. A gente está ali para ensinar você a pensar e aonde você vai procurar bibliografia, onde você vai procurar aprender mais aquilo ali. Isso é a universidade. Bom, certamente, quando eu falei integral, você certamente não usou integral, mas o camarada que trabalhou com mecânica das rochas, ele usou na teoria dos elementos finitos. Saber
a força exercida em cada infinitésimo de uma abertura subterrânea. Bom, então ela serviu para alguma coisa. A derivada serviu para alguma coisa. Eu acho o seguinte, eu tenho uma filosofia de que eu aprendi na América, de que é melhor você saber muito de pouca coisa do que aqui no Brasil a gente sabe pouco de muita coisa. Exato. Tá? Então, eu costumo dar o exemplo de um supermercado. Você vai aqui num supermercado aqui no Brasil, você pega um funcionário daquele, onde é que tem arroz? O cara sabe, vai estar naquela prateleira. Onde é que tem feijão? Está naquela outra prateleira. Mas se você for num Walmart lá nos Estados Unidos, tem empregado também dentro do mercado. Mas aquele cara só sabe o que está naquela fileira dele. Então, se você perguntar, onde tem arroz? Se não tiver na fileira dele, ele não vai dizer a você. Ele não sabe onde está. Diferente, quando eu falo isso, é aquilo que passei na minha vida de estudante, onde eu tive que estudar estrutura, onde eu tive que estudar eletrotécnica, onde eu tive que estudar elementos. Pô, os caras foram me ensinar a calcular uma engrenagem, pô. Onde é que eu vou usar isso aí? Uma engrenagem. Bom, se eu tivesse focado mais minha vida num computador, ou em estatística, ou em matemática, ainda vai lá que seja. Mas onde diabo o camarada queria me ensinar a calcular uma engrenagem? Bom, mas as coisas aqui do Brasil, né? Bom, está melhorando, devagarinho, mas vai. Um dia a gente chega lá. Exato. Professor, tenho certeza que a gente poderia ficar o resto do dia aqui conversando, mas foi um bate-papo aqui muito legal. Então, novamente, muito obrigado aí por me ajudar na minha formação. Você sabe que eu tenho profunda admiração pelo senhor e muito obrigado aí pela sua participação aqui no podcast da mineração. Estamos sempre à disposição, que você quiser conversar comigo, estou aí para atender você. Tá ok, professor. Muito obrigado novamente pela sua participação. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br e a minha empresa, Minomine Innovations, que cria planejamento de lavra aí para o Brasil inteiro. Então, manda um e-mail para jone.lima@gmail.com e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até mais, professor. Um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.